Alô, segunda-feira, vamos começar uma semana em alto astral. Que domingo especial! Vitória de goleada do Paysandu sobre o Criciúma, o líder da competição. E o Remo em casa, uma goleada também, mesmo placar, 4-2 no Heriberto Rios, 4-2 no Mangueirão. O Remo com a estreia do Guto Ferreira, um outro time. Será que precisava só de um treinador? Parece que provou que o elenco pode dar muito mais. E o Paysandu sonhando ainda, mais vivo do que nunca, para tentar a salvação e se manter na Série B em 2026. Nossos assuntos dessa segunda-feira para começar a semana. Mas não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like aí, parceiro. É muito importante que você deixe o like, deixe o joinha e amarrota aí esse like aí para a gente fortalecer o conteúdo, ficar mais forte e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso Tomazão TV. Tamo juntos? Vamos trocar essa ideia, ouvir o Márcio Fernandes, que faz esse trabalho sensacional, e o Guto Ferreira falando da sua estreia na Vitória Azulina. A gente começa falando do Paysandu, que jogou às 4 da tarde no Heriberto Rios, aquela preocupação de jogar contra o líder. Já havia acontecido isso na competição quando o Paysandu venceu o Curitiba. E olha, não é que deu certo. O Márcio Fernandes estudou muito bem o Criciúma, que vinha embalado com várias vitórias consecutivas, inclusive a vitória dentro do Couto Pereira na última rodada contra o Curitiba, que fez até emocionar o técnico Eduardo Batista. E o Paysandu foi cirúrgico, tomou o primeiro gol, teve forças de empatar, virar a partida, tomou o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo e mandou no jogo com peças como o Ronaldo Henrique, o André Lima, excepcional, voltando depois de um bom tempo, né? O Paysandu com o Marlon, o Denner fazendo ótima movimentação, o Edilson e o Heverson, o Maurício Antônio com o Thalisson, que voltou da suspensão. Sem dúvida, uma das belas atuações do Paysandu. E nessa retomada do Márcio Fernandes, que está provado que conhece o Paysandu e é um bom treinador, tem que parar com essa história de ficar pegando o pé do cara. E o Frontini, quando botou a cara para bater, quando colocou o Márcio como opção, que não era a melhor opção para o Paysandu na hora lá, na hora de contratar, e fica provado que o Márcio realmente tem tudo a ver com o Paysandu e merece toda a nossa consideração e respeito. E ele fala justamente da vitória. Jogo em condições que o Paysandu já vinha apresentando, mas que não havia obtido resultado. E agora o resultado veio e de uma maneira magnânima, eu diria, uma vitória sensacional contra o Criciúma, para tentar alavancar, quem sabe, a partir de agora, o Paysandu para buscar a salvação na competição e sair dessa zona maldita. Fala aí, Márcio Fernandes. Fizemos uma grande partida, mas já vínhamos fazendo grandes partidas. Nós fizemos uma partida contra o Goiás muito boa, fizemos uma partida contra o Novo Horizontino boa no segundo tempo, né? Mas só que os gols não estavam saindo. Criamos inúmeras chances contra o Goiás, a bola bateu na trave, o goleiro do Goiás fez cada defesa sensacionais. Então, a gente tem que continuar insistindo, e foi isso que a gente fez. Continuamos o trabalho, né? Eu queria aqui deixar também o meu reconhecimento, minha gratidão ao Frontini, né? que acreditou no meu trabalho, né? Foi meu jogador, tive muitas alegrias com ele, e ele sabia da minha determinação, da minha confiança, né? E isso faz com que a gente se torne mais forte. Porque quando você sabe que tem pessoas do seu lado que acreditam no seu trabalho, você realmente vai buscar coisas que às vezes você nem acredita que você tem. Ainda mais em momentos assim difíceis, né? Que tudo parece que vai ser impossível. Mas para Deus nada é impossível, né? Então quem trabalha, quem batalha, Deus ajude. E a gente espera que esse trabalho, essa determinação, essa confiança da nossa comissão, mais uma vez falo do Frontini, possa fazer com que a gente retome o caminho das vitórias
Não é fácil, é um campeonato muito disputado, né? Mas isso nos dá um ânimo para a gente continuar lutando, né? Mais uma vez peço a presença do nosso torcedor no jogo do Cuiabá. É muito importante que o nosso torcedor esteja lá, nos incentivando, nos apoiando, porque sem ele as coisas se tornam muito mais difíceis. Aí o técnico Márcio Fernandes, né? Tranquilo, calmo, o Paysandu voltando nesta segunda-feira. A programação da semana, até porque o tempo vai ser curto, porque o Paysandu na quinta-feira já tem o Cuiabá na Curuzu, jogo importantíssimo. O Cuiabá que venceu ontem o Atlético por 2-1, quer dizer, subiu na tabela, mas segurou o Atlético lá embaixo. Bom para o Paysandu. Alguns resultados ainda podem favorecer o Paysandu. E o André Lima, que foi muito bem no jogo, cara, foi uma das grandes surpresas nessa tentativa do Paysandu de armar um time que estava todo desfalcado, mais de meio time de jogadores considerados titulares que não atuaram, e o André Lima, depois do jogo, ainda mandou esse recado para o torcedor bicolor. Fala aí, André. Rapaziada, graças a Deus mais 3 pontos, importantíssimo para a nossa sequência. Peço que vocês nos acompanhem, nos apoiem de verdade, cara. Vamos juntos, sem vocês a gente não vai conseguir. Eu convoco toda a torcida aí, temos um jogo importantíssimo em Belém e vamos buscar mais 3 pontos com fé em Deus. Valeu! Quinta-feira, Paysandu e Cuiabá na Curuzu, casa cheia. Uma segunda vitória, meu amigo, aí bota fogo no parquinho para o Paysandu de uma vez por todas tentar essa recuperação. Tem a volta do Rossi, do Brian, não sabemos se o Diogo vai ter condições de retorno. O Anderson Leite e o Vilela estão fora, né? Contusão mais grave, principalmente a do Vilela. O Edinho à disposição, o Novídio, um Paysandu mais forte, mais qualificado, e tomara que o Márcio possa continuar dando essa atuada e essa cara nova de recuperação do Paysandu. E o Leão do Guto Ferreira. Será que o Remo precisava só de um técnico? Meu querido Marcos Braz segurou até onde pôde e até passou da hora, porque eu acho que o Antônio Oliveira era o grande entrave do Remo. Porque o time parece que jogou ontem leve, sem aquele peso de um time que vinha se arrastando em alguns jogos no campeonato, principalmente jogando em casa. E no Mangueirão ontem, parecia que o Remo estava voando, né? Não sentiu a pressão, saiu atrás, né? Levou um gol. A pressão da torcida, dos maus resultados, de 2 derrotas seguidas, uma em casa e outra fora, da maneira como aconteceu por Volta Redonda. E o Guto mesmo disse que não deu tempo de mudar muita coisa. Agora, provar que os jogadores poderiam dar e muito mais daquilo que vinham dando em campo. Qualidade, ficou provado que o time tem. Fisicamente, o time muito mais ativo, muito mais eu diria, com rendimento, né? Até o Jorge, que um ano não jogava, jogou 90 minutos e parecia que estava jogando há muito tempo, estreando com a camisa do Remo. Nico e Diego Hernandes, autores de gols. O Caio Vinícius, que não foi bem na partida passada, jogou um bolão. Eu nunca critiquei. Brincadeira. Mas, de qualquer forma, tem que reconhecer, o time todo foi muito bem, tá? Então, a chegada de um novo técnico, ele muda a cara do time e muda a cara do elenco. Mais leve, mais solto. E ele fala a respeito justamente disso, de um time que vai ser muito mais rápido, ativo, propositivo, com transição, que ele quer que o Remo seja. E, a partir de uma vitória como essa, as coisas podem mudar. Guto Ferreira. Foi conversar com eles e mostrar para eles toda a força que eles têm. Talvez o posicionamento da equipe, e quando você está vencendo, né? Quando você está vencendo, e nós conseguimos isso, de forma virada rápida, embora o segundo gol foi num contra-ataque, né? Porque o adversário acreditou muito que podia vir no volume de jogo contra a gente. A gente
conseguiu estruturar. O importante é a gente não tomar gol. Nós acabamos tomando um gol. Conseguimos o gol de empate. Eles saltaram de novo, porque eles jogam um jogo impositivo, né? E aí o que era possível a gente trabalhar para essa partida era tentar fortalecer a defesa e jogar em transição. O que apareceu de transição, característica dos jogadores, o que já tinha dentro da equipe e o posicionamento de recuperação e, lógico, posicionamento para ajustar os passes e chegar. Aí, quando saiu um gol, a confiança vem, acabou saindo o segundo, saiu o terceiro. Por quê? Porque a equipe foi ajustada com jogadores com essa característica, né? E eles conseguiram desenvolver o que eles têm de melhor. Ou uma das coisas que eles têm muito boa. Eu acho que eu prefiro essa segunda, né? Por isso que aconteceu tudo isso. Aí o técnico Guto Ferreira, o Remo tem uma semana inteira, embora vá viajar para Ponta Grossa, deve ser na sexta-feira, porque joga no domingo, mas tem esses dias todos de semana, aí sim, para ele poder sentir mais o elenco, preparar mais, melhorar o posicionamento, condicionamento físico melhor ainda, né? Taticamente o time pode evoluir. Tem o Cantídio, que já está à disposição. Ontem o Pavani já voltou no lugar do Jaderson no segundo tempo. Pedro Castro entrou no final. O João Pedro, o Eduardo Melo saiu contundido. O João Pedro entrou bem. Tem a volta do Marrone. Provavelmente o Pedro Rocha, artilheiro do time, ainda para não correr risco, né? Não podemos adiantar. Ele tem a semana de recuperação. Como o Nasp trabalha e muito bem, pode ser que ele retorne aí a equipe do Remo do jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Criciúma 2, Paysandu 4, Novo Horizontino 1-1 com Vila Nova, foi bom porque segurou o Novo Horizontino. Remo 4-2 no CRB. Botafogo perdeu para a Ferroviária, segurou o Botafogo. E o Cuiabá que venceu a equipe do Atlético por 2-1. Nessa segunda-feira temos América e Volta Redonda, Avaí e Curitiba, Amazonas e Chapecoense. A rodada só termina terça-feira no Clássico Goiano com Goiás e Atlético Goianiense. Tá de bom tamanho, ficou muito bom. Vitórias excepcionais para mudar a cara do Paysandu e do Remo na competição. O Paysandu para tentar se salvar. Se conseguir meter uma segunda vitória aí, embala de vez. E o Remo também, sequência de vitória para poder chegar mais próximo do G4. Tamo juntos? Ótima semana abençoada para todo mundo. Aquele abraço.